Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de calorimetria é o seguinte: calcule a massa que restará de gelo ao ser atingido o equilíbrio térmico quando um pedaço de 0,2 kg de massa e temperatura menos 10 graus Celsius for lançado em uma bacia contendo 4 litros de água a 20 graus Celsius. Despreze as trocas de calor com o ambiente. Os dados fornecidos estão logo abaixo. Para solucionar o exercício, devemos considerar, uma vez que haverá troca de calor, a quantidade de calor fornecida em cada estado da matéria. No caso, a substância água, quando ela estiver no estado sólido, gelo, haverá um processo de fusão, ela vai se transformar em água, e a água na temperatura de 20 graus Celsius, ou seja, a quantidade de calor que a água irá fornecer ao gelo. Então, primeiro vamos calcular a condição do gelo. Então, o gelo, o primeiro passo é de menos 10 graus Celsius a 0 graus Celsius. Haverá uma mudança de temperatura, não de estado da matéria. Então, primeiro você tem que utilizar a equação fundamental da calorimetria. Então, substituindo, a quantidade de calor é igual à massa de gelo, 0,2 kg. A massa tem que ser em gramas, então temos que fazer uma conversão. 0,2 kg é igual a 200 gramas, então 200. O calor específico do gelo foi fornecido pelo enunciado, 0,5. E a variação de temperatura. Então ele foi, temperatura final é 0, menos a temperatura inicial, menos 10. Menos 10. Então será 200 vezes 0,5 vezes 10 positivo. Negativo com negativo, positivo. Então, o resultado aqui, nessa mudança de temperatura, serão necessários 1000 calorias. Agora, vamos analisar o processo de fusão do gelo, ou seja, a passagem do estado sólido para o estado líquido, a quantidade de calor necessária. Vamos utilizar a seguinte forma: a quantidade de calor é igual a massa multiplicado pelo calor latente de fusão. Então, a quantidade de calor é igual a massa, que é 200, multiplicado pelo calor latente de fusão, 80 calorias por grama. Então, a quantidade de calor necessária durante o processo de fusão será de 16.000 calorias. Portanto, para derreter totalmente o gelo, serão necessárias 17.000 calorias. Agora vamos analisar o estado físico líquido, ou seja, a água. A água está inicialmente a 20 graus Celsius. Vamos considerar ela chegando a 0 graus Celsius. Então, ele está inicialmente a 20 graus Celsius, chegará a 0 graus Celsius. Como haverá mudança de temperatura, equação fundamental da calorimetria. Então, substituindo, a massa de água é 4 litros e ele fornece que a densidade da água é igual a 1 kg por litro. Ou seja, 4 litros vai equivaler a 4 quilogramas. 4 quilogramas, nós temos que colocar em gramas, será 4.000 gramas, multiplicado pelo calor específico da água, que é 1, multiplicado pela variação de temperatura. Temperatura final, que será 0, menos a temperatura inicial, 20. Então, será 4.000 multiplicado por 1, multiplicado por menos 20. O resultado será menos 80.000 calorias. Então, a água vai ceder 80.000 calorias durante o processo de mudança de temperatura de 20 graus Celsius a 0 graus Celsius. Comparando agora os dois valores encontrados, a água poderá ceder a quantidade de calorias muito maior que é necessário para derreter o gelo. Portanto, não restará gelo dentro da bacia, ou seja, não restará massa de gelo, será igual a 0. Beleza? Então, qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.